Esse trabalho é intitulado Adição de nanofibrilas de celulose como reforço em adesivo fenol formaldeído na produção de painéis USB. O painel USB é um painel de partícula orientada que são unidas por adesivos sintéticos termofixos. Essas partículas, juntamente com o adesivo, são prensadas sobre calor, temperatura e gera com isso um painel USB. Tendo o processo de produção desses painéis, o que mais encarece o custo de produção é o adesivo. Além do mais, também tem as questões da emissão de formaldeído, que existem vários estudos mostrando que esses adesivos, pela composição da sua constituição, apresentar o formaldeído, existem estudos correlacionando a emissão desse formaldeído com o desenvolvimento de alguns cânceres. Então, novos estudos estão surgindo para o uso, né, de outras formas de alternativas, né, para serem adicionadas a esse adesivo ou até mesmo como potencial de substituto. Dentre desses novos materiais, temos as nanofibrilas de celulose, que é um material atóxico de origem vegetal. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial de utilização de nanofibrilas de celulose como agente de reforço ou adesivo fenolformaldeído em painéis USB. Na metodologia, né, para a produção dessas nanofibrilas de celulose, foi utilizado então a matéria-prima, a torta de mamona. Essa torta de mamona passou por pré-tratamentos químicos para a retirada dos constituintes não celulósicos, né, como a lignina, e posteriormente esse material ele passou por um processo de cibrilação mecânica, utilizando então um grinder, por força de cisalhamento, gerou então essas nanofibrilas de celulose. Essas nanofibrilas de celulose elas foram adicionadas com adesivos, né, o fenolformaldeído, elas foram misturadas, elas foram levadas ao tambor giratório, onde ela foi misturada com essas partículas, ela sofreu uma pré-prensagem, uma prensagem a quente, né, com uma pressão de 40 kgf centímetros quadrado, uma temperatura de 180 graus Celsius por 8 minutos, com a densidade nominal de zero. Esses painéis apresentaram uma densidade nominal de 0,70 gramas por centímetros cúbicos. Posteriormente, né, foi gerado então esse painel de partículas. A matéria-prima para gerar esses painéis foi USB, foi a fibra de bambu. Foram avaliadas, né, o efeito dessa adição de formaldeído nas propriedades mecânicas de módulo de ruptura paralelo e perpendicular. E o que foi observado? Com relação à densidade, a densidade aparente, ela pouco variou da densidade, né, pré-estabelecida, que foi de 0,68 gramas por centímetros cúbicos, sendo então classificado como painéis de média densidade. Com relação ao módulo de ruptura, né, no tratamento controle, aquele tratamento que não teve adição de nanofibrilas de celulose, apenas a adição de adesivo, né, a quantidade de adesivo utilizada foi 8%. Então, com relação ao módulo de ruptura paralelo, né, no controle, ele apresentou um módulo de ruptura de 47,70 megapascal. Quando se fez adição de 1% de nanofibrilas no tratamento 1, teve um aumento para 50,44. Então, quando fez adição de nanofibrilas de celulose, teve um aumento de 5,74% no módulo paralelo. Quando se faz no módulo perpendicular, no controle, né, foi observado um valor de 16,20 megapascal e quando se adicionou 1% de nanofibrilas de celulose foi para 23,26, com aumento então de 43,58% na direção perpendicular. Então, o que a gente observa? Que a adição de nanoestrutura ela promove a melhoria dessas propriedades de módulo de ruptura, tanto paralelo e perpendicular, e ela pode ser adicionada assim, sem alterar, prejudicar as propriedades mecânicas desses painéis, sendo efetiva, então, a sua adição dentro da produção dos painéis de madeira. Agradecimento, então, ao CNPq e à FUNCAP.